Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Mais uma vez, muito obrigado por decidir estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco aqui no canal. A tua presença é que faz com que tudo aquilo que a gente faz aqui no canal tenha um sentido. Muito obrigado por estar junto conosco. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro, e o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será Profecia Cumprida. O texto que serve como base para o estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 1, os versos 1 a 6, que diz assim: Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azarote e Dizabá. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Edrei, derrotou Og, rei de Bazã, que habita em Astarote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor, o vosso Deus, disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Quando estudamos a respeito da história do povo de Deus, durante a sua travessia pelo deserto, nós descobrimos logo de cara que não fazia parte do plano de Deus que Israel vagueasse por 40 anos no deserto. Esse foi um ajuste que o Senhor Deus fez, percebendo que aquele povo, aqueles que haviam saído do cativeiro, que haviam deixado de ser escravos lá no Egito, eles não conseguiriam acreditar no poder de Deus e, portanto, não se colocariam à disposição para ser os instrumentos usados por Deus para a conquista da terra de Canaã. É claro que o Senhor Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, ele agiria, como, aliás, ele agiu. Você olha depois no livro de Josué, você percebe quantas coisas grandiosas o Senhor Deus fez através dos seus filhos. Somente olhando para alguns dos eventos que Josué narra, como, por exemplo, o momento em que eles chegaram diante da maior fortaleza de Canaã, a cidade de Jericó, uma cidade com muralhas intransponíveis, um lugar que seria impossível para que eles conquistassem. Eles não tinham condições, recursos humanos para conseguir tomar aquela cidade, mas eles simplesmente confiaram em Deus. E o Senhor Deus fez com que as muralhas caíssem. E a cidade foi tomada. Em outro momento, enquanto uma batalha feroz acontecia contra os cananeus, Josué simplesmente pediu ao Senhor Deus que o sol parasse. E o Senhor Deus fez com que um dia se estendesse por quase 48 horas. Você pode imaginar como aquela nação que não conseguia acreditar no poder de Deus, como eles teriam a possibilidade de crer que o Senhor Deus os usaria de forma tão grandiosa. O Senhor Deus, ele não conhece limitações. Mas como ele escolheu agir através de nós, seres humanos, às vezes nós somos a limitação de Deus. Eu explico o que eu estou querendo dizer a respeito disso. Se nós não estivermos dispostos a crer, e crer na perspectiva bíblica, não é apenas dizer assim, eu aqui, na minha mente, eu compreendo o que Deus está dizendo e eu sei que faz sentido. Eu creio que Deus tem poder. Bom, Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando escreveu a sua carta, ele disse assim: você crê que há só um Deus? Parabéns. Então você está em pé de igualdade com o diabo e os seus anjos, porque eles também creem e, aliás, eles tremem de medo diante do Senhor. Mas isso não faz deles candidatos ao reino do céu. Por isso, o Tiago vai dizer que o tipo de fé aceitável a Deus é o tipo de fé que é acompanhada de obras. Ou seja, eu creio em Deus, muito bem, então agora eu vou me colocar à disposição de Deus para ser o instrumento através do qual Deus vai agir. Esse é o tipo de fé que Deus espera das pessoas. E aquela geração que saiu do Egito,
apesar de terem visto tantos sinais maravilhosos, meus amigos, eles viram as 10 pragas caindo sobre o Egito. Eles viram o Senhor Deus protegendo o seu povo enquanto essas pragas caíam. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo. Eles viram a água saindo da rocha. Eles viram o maná caindo do céu. Mas ainda assim, eles não creram. Quando chegaram em Cades Barneia, eles tiveram a oportunidade não de ver, mas enviaram espiões. E esses espiões viram as dificuldades porque os cananeus eram nações bem organizadas, com exércitos fortes, com cidades muradas. Haviam desafios a serem enfrentados, é claro que sim. Olhando no aspecto humano, seria impossível para aquele bando de escravos conseguirem conquistar aquelas cidades. Mas o Senhor Deus havia dito que assim como ele havia aberto o Mar Vermelho, que ele estaria junto com eles, que ele faria com que eles tivessem a possibilidade de alcançar ou de conquistar a terra como um todo. Mas eles não acreditaram na promessa do Senhor Deus. Então, nesse momento, uma profecia é feita lá em Números 14, verso 34, quando Deus diz assim, através de Moisés: segundo o número dos dias em que os espias estiveram na terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O que Deus está dizendo aqui, através de Moisés, logo depois que eles rejeitaram a promessa de Deus, foi, bom, um dia vai equivaler a um ano do tempo em que os espiões estiveram na terra. Eles tiveram 40 dias espionando a terra. Pois bem, 40 anos estão sobre vocês. Daqui a 40 anos, eu darei a terra a vocês. E nesses 40 anos, vocês experimentarão o meu desagrado. Porque toda essa geração que é incapaz de acreditar em mim, de se colocar à minha disposição para ser os meus instrumentos através dos quais o meu plano, o meu propósito de conquista será efetuado, então essa geração vai morrer no deserto. E os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser escravos, esses serão trabalhados durante esses 40 anos para crer na palavra do Senhor e agir de acordo com essa crença, se colocando à disposição como instrumentos, e eles tomarão a terra. Então, agora começou um processo de peregrinação, 40 anos, acampando de um lado para o outro no deserto, 40 anos. O que Moisés está dizendo para a gente, no texto de Deuteronômio, capítulo 1, especificamente no verso 3, ele vai dizer assim, olha, sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. E no versículo 6, ele vai dizer, olha, chega de estarem acampados no deserto. O tempo de vocês no deserto acabou. E a partir daquele momento começa, então, o processo de tomada da terra de Canaã. O discurso que Moisés vai fazer no livro de Deuteronômio, ou os discursos que Moisés vai fazer no livro de Deuteronômio, representam os discursos que preparariam a nação. Agora, essa nova geração, não aquela que havia peregrinado durante 40 anos no deserto, mas uma nação que nasceu, que havia sido formada, todas as pessoas haviam nascido naqueles 40 anos de peregrinação. Esses que agora seriam os instrumentos de Deus. E por isso agora Moisés iria falar com eles. Mas antes de falar, ele está lembrando aqui um detalhe. Sabe por que vocês vão conquistar agora? Porque esse é o 40º ano. Esse é o ano em que o tempo da profecia vai se cumprir. E isso é fantástico. Porque assim como o Senhor Deus cumpriu as profecias no tempo do Antigo Testamento, ele também, com certeza, cumprirá todas as profecias que dizem respeito ao retorno de Cristo Jesus. Tudo aquilo que, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, vão mencionar como tendo lugar exatamente no tempo do fim, antes que Cristo Jesus venha à Terra, é claro que também vai acontecer. Por que Moisés tinha que dizer, olha, no tempo exato do cumprimento da profecia, o Senhor se manifestou? Para fazer com que a minha fé e a tua também estejam solidificadas nas promessas de Deus. Aí você vai dizer, pastor, eu creio. Ah, maravilha. Mas como é que você crê? Você crê aqui só apenas como uma atitude intelectual? Ou você crê na perspectiva daquilo que Tiago diz? Você crê
e vive de acordo com essa crença? Você crê que nesse tempo o Senhor Deus cumprirá suas promessas? As suas profecias serão cumpridas? E está disposto a se colocar como instrumento de Deus nesse tempo, para que através de você as profecias se cumpram? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu estou pastoreando 2 congregações num dos lugares mais desafiadores da cidade de São Paulo, o distrito de Santo Amaro. A igreja de Santo Amaro, especificamente, é a igreja mais antiga da cidade de São Paulo. Foi a primeira igreja a ser plantada dentro da cidade de São Paulo. Foi a partir da igreja de Santo Amaro, para vocês terem uma ideia, que surgiu um movimento para que o Colégio Adventista Brasileiro, que hoje é o NASP Campus 1, pudesse ser estabelecido. O terreno aonde o NASP Campus 1, antigamente conhecido como Colégio Adventista Brasileiro, CAB, foi construído, ele foi um membro dessa igreja, da igreja de Santo Amaro, que havia sido batizado na primeira série de conferências de evangelismo que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, que ofereceu esse terreno para que a igreja pudesse, ou para que a igreja pudesse construir lá um colégio. Então é uma igreja com muita história, mas um lugar desafiador. Nós estamos no centro da cidade de São Paulo, pelo menos no centro-sul da cidade de São Paulo. É um dos lugares mais desafiadores. E eu confesso a vocês, eu cheguei exatamente no meio de uma pandemia, as igrejas fechadas. Em julho fez 1 ano que eu havia chegado, e ainda com as igrejas fechadas, eu dizia para o Senhor Deus: Senhor, o Senhor tem gente para poder salvar aqui. Então eu vou te pedir uma coisa, mostra isso, por favor. Envie essas pessoas para a gente. Nos últimos meses, julho, agosto e setembro, eu estive orando pedindo para que Deus enviasse pessoas. E principalmente agora, na segunda quinzena do mês de setembro, da segunda quinzena do mês de setembro para cá, o Senhor Deus enviou para que eu pudesse trabalhar de forma direta com classes bíblicas, com estudos bíblicos, pessoas que estavam afastadas da igreja que me procuraram pedindo para poder voltar. 37 pessoas me procuraram pedindo para poder conhecer a Deus. E eu fui olhando para isso, e hoje, ao estudar essa lição, eu fui pensando muito naquilo que foi a experiência de Moisés. Aquele era o tempo do cumprimento da profecia. Aquele era o tempo em que Deus iria cumprir a promessa que havia feito 40 anos antes. Agora, a pergunta que fica no ar, logo na introdução do livro os pais de vocês não acreditaram nessa profecia. Os pais de vocês não acreditaram que era possível alcançar ou conquistar a terra de Canaã. Vocês vão acreditar? E acreditar nessa perspectiva significava que eles se colocariam à disposição de Deus para ser os instrumentos usados por ele. A pergunta é, eu e você acreditamos nisso? O que eu fiz foi pedir a Deus: Senhor, me envie pessoas. Eu me coloco à tua disposição para poder trabalhar com todos aqueles que o Senhor me mandar. E Deus tem feito algumas coisas realmente impressionantes. Só para você poder ter uma ideia, na terça-feira à noite eu tenho uma classe bíblica que funciona em uma das minhas igrejas, na Igreja Jardim Prudência, e um rapaz chegou, do nada, lá. E veio e me disse: pastor, eu sou um ex-adventista, eu sou vizinho da igreja, eu não sabia que tinha uma igreja aqui, mas há 2 semanas eu estou vivendo uma luta muito grande. E eu disse: não, eu não posso continuar assim, eu tenho que ir para a igreja. E aí fui pesquisar, descobri que a igreja estava aqui, e eu vim hoje só para poder dizer, pastor, que eu estou de volta. Aí eu olho e digo: meu Deus, quem foi que procurou esse rapaz? E ele disse: ninguém me procurou. Eu vim sozinho. O Espírito Santo trouxe. Eu estou dizendo que a gente começa a orar a Deus para que Deus cumpra as promessas, e às vezes a gente não vê coisas maiores acontecendo, sabe por quê? Porque a gente quer que Deus cumpra a promessa, mas que ele faça isso através dos outros, porque se colocar à disposição de Deus dá muito trabalho. Eu digo para você, e dá mesmo. Tem sido uma luta para poder organizar todo o meu tempo, porque eu tenho que gerenciar 2 igrejas, eu tenho que cuidar de toda a estrutura de 2 igrejas, 2 congregações, e ainda assim, eu estou tendo que, nesse momento, dar conta de 37 pessoas. Eu estou falando para o Senhor: Senhor, e o que o Senhor mandar, eu vou cuidar. Se o Senhor está mandando, é porque está vendo que eu tenho condição de poder cuidar delas.
E eu acredito realmente que o Senhor Deus quer nos usar de forma extraordinária nesse tempo e nessa geração. Mas para isso ele olha para você e para mim e diz: você vai acreditar nas promessas que eu fiz? Você vai acreditar que esse é um tempo do cumprimento das profecias? Você está disposto a ser um instrumento através do qual aquilo que eu quero fazer vai estar acontecendo nesse tempo e nessa geração? Nós não temos que crer apenas aqui na nossa mente e no nosso coração. Temos que nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos use como seus instrumentos nesse tempo e nessa geração. Eu quero que você tenha a oportunidade de poder viver, junto comigo, essa mesma realidade. Vamos orar pedindo a Deus, nos colocando à disposição de Deus, para que Ele nos use? Ore comigo, então. Obrigado, Senhor Deus, porque no tempo certo, o Senhor cumpriu a profecia que havia feito ao povo de Israel sobre a peregrinação dos 40 anos no deserto. Estamos vivendo o tempo do aparecimento de Jesus. Quando olhamos para Mateus capítulo 24, vemos claramente que tudo aquilo que o Senhor mencionou, que antecederia o retorno de Jesus, está acontecendo. Mas o versículo 14 que diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Essa profecia ainda precisa de um cumprimento total e completo. E se o Senhor vai ter que cumprir essa profecia nesse tempo, e cremos que o Senhor vai cumprir, o Senhor vai ter que usar alguém para isso, porque o Senhor escolheu utilizar o ser humano como instrumento. Nos colocamos hoje à tua disposição. Usa-nos a nós, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?